Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no nosso episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, professora de uma das masterclasses mais legais que eu já vi na minha vida, Gabriela Queiroz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu é quem agradeço. Professora Gabriela, para quem por um acaso ainda não teve o prazer de conhecer o vosso trabalho, conta pra galera o que hoje você faz com o violino, onde você trabalha. Bom, eu sou professora da UFRJ, da Escola de Música da UFRJ, no Rio de Janeiro. Tem muito tempo, né? Desde 2009. Entrei lá bem novinha. Caramba! Com 24 anos. E desde então tenho desenvolvido um trabalho lá com os alunos. E nesse meio tempo, de 2009 até aqui, eu tive um momento que eu morei no Espírito Santo por uns anos, mas não me desvinculei, né? Ficava viajando para o Rio, voltando, indo e voltando, sempre lá na UFRJ. E no Rio, hoje, né, eu estou na Orquestra Sinfônica Brasileira, que foi uma orquestra que eu também já havia tocado na minha primeira fase, assim, como profissional, né? Entrei bem novinha também, com 17 anos na USB. E desde então tenho tido, assim, tenho me baseado na maior parte do tempo no Rio, trabalhado lá. Que maravilhoso. Agora, uma informação interessante que eu não sei se eu sabia, provavelmente não. Com 24 anos começou a dar aula na UFRJ. Sim. Como foi dar aula para pessoas mais velhas do que você na universidade? Foi. Isso sempre foi na minha vida, assim... as coisas aconteceram de forma precoce, né? Eu morava em João Pessoa, na Paraíba, né, na minha infância. Inclusive, eu estudei violino lá. E aos 17 anos, eu me mudei para o Rio, para a Sinfônica Brasileira, direto, assim. Fiz a prova, passei, não sabia nem nada, né? Já tinha experiência de orquestra em João Pessoa? Tinha experiência de orquestra lá na Sinfônica da Paraíba, né? Mas, assim, a minha ida para o Rio foi muito repentina, né? Eu fiz uma prova e no mês seguinte já estava morando no Rio. E aí precisei... eu tinha terminado o ensino médio, né? Em João Pessoa. Então, eu fui fazer curso superior, tudo no Rio, enquanto já estava tocando na USB, né? E a UFRJ veio também num momento muito, muito precoce, né? 20 e poucos, né? E... foi uma oportunidade porque, quando abriu essa vaga, inicialmente ela tinha aberto para nível de doutorado, né? Professor adjunto. Mas, naquela época, né? 2009, aconteceu de não ter tido nenhum candidato. E, por conta disso, eles tinham já aberto um concurso para assistente, que era com mestrado, nível de mestrado, e eles colocaram com nível de bacharelado. Exclusivamente, assim, foi uma coisa que nunca aconteceu. E nesse ano aconteceu. E uma coisa que hoje em dia é bem raro, né? Sim, mas assim, naquele tempo ainda não tinha muita gente com doutorado, né? Tava bem... claro que já tinha muita gente que ia para fora, fazia o doutorado em performance, voltava. Aqui ainda estava se desenvolvendo nessa essa parte de pós-graduação, assim... Em instrumento, né? E aí foi um concurso super disputado, porque como podia fazer só com bacharelado, né? E aí foi você e todo o Brasil. Foi muita gente inscrita. E foi, assim, o maior desafio que eu já passei, assim, em termos de prova. Eu lembro até hoje da preparação toda, né? Do antes e durante a prova, como que foi exaustivo, né? Uma pergunta aqui, eu tenho uma ideia de como é, mas eu sei que existem diferenças de processo seletivo para processo seletivo de universidade. No caso desse processo seletivo da UFRJ, você tinha, o que exatamente você tinha que apresentar? Então, a gente tinha uma pontuação por títulos, né? Uma pontuação que não só os títulos, diplomas acadêmicos, mas também... de toda a sua trajetória, né, que eles chamam de memorial, né, você precisa contar ali e comprovar tudo que você já fez. Isso foi uma das notas.
Uma outra nota é uma prova escrita, onde eles divulgam tópicos para você estudar com uma certa antecedência. Não lembro agora, 1 mês antes, ou 2, agora eu não me recordo. Então, eles deram tópicos, que era algo em torno de 12 tópicos para você estudar. E no dia da prova, na hora da prova, eles sorteiam quais tópicos você vai escrever. E aí, no caso, foram sorteados... agora também não lembro o número certo, mas talvez 3 tópicos para se escrever. Você escrever ali na hora. Escrever na hora, você tinha um tempo, né? E essa foi a primeira prova. E eu me lembro da dificuldade, porque, assim, escrever à mão, né, foi muito cansativo, né? Imagina, né? A gente não está acostumado a escrever, de repente passa um dia escrevendo das 8 a 1 da tarde. Então, eu lembro que eu saí de lá com a mão assim, né? De tanto escrever. Depois que a gente escreve, a gente ainda submete essa prova à leitura, assim, ao vivo, na frente de todo mundo. A gente faz uma leitura do que escreveu. É um processo bem, assim, rigoroso, né? Alguém doido. do seu lado conferindo se você está lendo corretamente, né? Se você não está ali mascarando alguma coisa. Então, esse foi o primeiro dia. Né? Aí cheguei em casa, assim, mão no gelo, tal, para recuperar. E no outro dia, recital. No outro dia, recital. Exatamente. Nossa, isso foi realmente um desafio. A prova maior é essa, na verdade, né? Escreve o dia inteiro e agora dá um recital no outro dia. Isso. Foi isso, né? E aí, o recital, a gente tinha que fazer concerto inteiro, romântico, bar. Lembro que tinha um confronto, que era a fuga da sonata 1, talvez. Peça brasileira, peça estrangeira, leitura à primeira vista, né? Um repertório longo para a gente apresentar. E também comentar. Era um recital comentado. Também a gente precisava não só tocar, mas... falar um pouco historicamente, falar um pouco de estilo. Durante o processo, tinha 24 anos. Sim. Que doideira. E já tinha feito tudo isso para poder ganhar a vaga. Que doideira. Sim. Nossa, me lembro. E assim, muitos desses tópicos da parte teórica, né? Eu precisei correr atrás de material para estudar, né? E eu lembro de um tópico que me deu muito trabalho, que era sobre ornamentação no período barroco. Uma coisa que eu não dominava absolutamente, tinha uma noção muito básica, né, do que era. E precisei correr atrás de livros assim, especializados, e todos eles escritos em língua estrangeira, em inglês, em francês, em tudo. Eu lembro que uma amiga me emprestou uma amiga fagotista que é alemã, que é a Ariane, muito querida, e ela tinha esse material que ela tinha trazido da Alemanha na época, e era como se fosse um mapa que você ia abrindo, ele ficava bem grande, e tinha tudo de ornamentação ali, né? E aí foi uma das coisas que me ajudou muito. E assim, livros mesmo, assim, que eu precisei encomendar pelo correio e ler e traduzir e fazer resumo. Um processo bem tranquilo. Pois é. Pois é. E a parte da prática, você chega lá, sim, aí o aluno chega na sala e tem uma professora da mesma idade que ele. Pois é. Então, aí no terceiro dia de prova, era a prova didática, né? A gente dá essa aula. Na UFRJ, nesse concurso que eu prestei, não foi com o aluno participando. Era uma aula como se a gente estivesse dando aula para a banca. Né? Tem instituições que trazem o aluno, né? Para ver ali como que é a relação com o aluno. No meu caso, não foi. E esse último dia, acho que foi o dia que eu me senti mais tranquila, e que bom, que era para fazer o que eu ia fazer, né? Dando aula. Me senti muito tranquila, treinei muito, assim, porque era tudo cronometrado, você tinha 50 minutos para falar de X, Y, né? E o ponto que foi sorteado, né? O assunto que foi sorteado foi muito bom, que foi sobre técnica do instrumento. Okay. Então, né, imagina se caísse a ornamentação barroca ali para dar uma aula. Mas acabou sendo um tópico
que a gente realmente estava ali para fazer, né? Foi muito bom. E me lembro que me senti bem, tinha cronometrado, deixei o reloginho para não me perder. E terminou assim o processo. Foi muito, muito... Eu lembro assim dessa sensação de quando acabou, eu olhei e falei, gente, tomara que eu não precise mais repetir isso na vida, né? E foi rápido, então, assim, você fez e já teve o resultado e já começou a dar aula? E aí o resultado... Igual a escola de samba, né? Todo mundo numa sala com um quadro. Sério? Foi assim, apresentando as notas. Nota de fulana, botava no quadro. Gabriela Queiroz, nota 10. Foi muito assim, muito, muito parecido. Aquela emoção assim, todo mundo na expectativa, nossa. E ali mesmo a gente já sabia quem tinha passado. E foi bem surpreendente isso na minha vida. Eu estava de malas prontas para ir fazer mestrado nessa época com o meu professor, que era o Shmuel Ashkenazi. Estava com tudo pronto, aprovado, lugar para morar. Já Onde tinha pagado, isso? Em Chicago. Em Chicago. Na época ele dava aula numa universidade chamada Roosevelt University. Depois ele saiu de lá. Mas eu ainda ia pegar ele ali e... Aí veio o concurso do UFRJ, eu passei, aí... E era uma coisa que você já estava mirando? Não. Quero ser professora da UFRJ. Nunca. Não apareceu o edital? Foi. Eu estava lá em Chicago, tendo aula, preparando, coincidentemente, a fuga que caiu de confronto da Sonata 1, que eu toquei na prova para o mestrado lá. E me lembro da notícia chegando. Para quem não conhece a fuga, é... uma peça para violino a 4 vozes e um violino só. Exato. Você pode tocar um trechinho pra gente? Acho melhor... Só a abertura. Não. Até a terceira voz. Ó, reparem, são 4 vozes no violino, a gente vai fazer pelo menos até a terceira. A terceira, vamos ver se eu lembro. Tantos anos, hein? Eu passei muito tempo sem tocar isso, mas é bom. Terceira agora. Enfim, e aí vem mais. Depois. Olha só, então todas as vozes é pam 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 pariram pam pam. Aí entra uma outra voz fazendo a mesma coisa e a que tava tocando antes faz o acompanhamento em um violino só. Isso. E chegou a notícia, eu estava lá estudando e eu me lembro que eu precisei mudar a passagem de volta para pegar o edital aberto. E aí fiz isso, né? Foi aquela correria, fiz a inscrição. E quando eu passei, foi uma sensação muito dividida, né? Porque eu queria ir para o mestrado, mas imagina, uma carreira, né? de uma vida que você conseguiu aos 24 anos. Isso. Aí eu liguei para o meu professor, né? Na época Skype, né? Fiz um Skype com ele. Professor, eu preciso conversar com o senhor e tal, as lágrimas rolando. E ele, não, o que foi? Bem sereno, né? Eu falei, porque eu ganhei um emprego aqui de professor, uma posição e tal. Ele, mas você tá triste? Não, tá tudo bem, que bom. Né? E ele falou assim, fica aí e vem pra cá ter aula particular, igual você já tá fazendo. Porque nessa época eu ia particular, ficava lá. Na época eu era violinista da USB e conseguia me organizar com os rodízios, com as férias, com tudo, para ficar períodos lá, né? Então, conseguia ficar 2 semanas, depois ficava mais 3, depois ficava... E férias ficava muito mais, né? Podia passar mais tempo. Ele falou, olha, o que você faz comigo hoje é mais ou menos a mesma quantidade de aula que eu dou para os meus alunos do mestrado, porque eu viajo tanto que eles passam tempo aí sem me ver. Aí ele me tranquilizou, né? Me deu toda essa força de... Não, pega o emprego, assim. Eu tô cheio de aluno aí que tá sem emprego. E você... Porque o caminho normal seria, né? Você, beleza, fez a graduação no Rio mesmo? Fiz no Rio. Fez a graduação... O caminho normal seria... Fez a graduação, aí você ia fazer o mestrado no Chicago, aí você ia fazer o doutorado em algum outro lugar e ia voltar pra dar aula numa universidade, de repente. Então você só cortou... Sai daqui! Eu vou direto. Exato, foi bem assim. E que bom. E aí, você falou, né? Como que era a sensação de estar lá dando aula para pessoas da minha idade ou mais velhas, né? Normalmente.
E era engraçado, assim, era curioso, porque assim, eu chegava para dar aula, primeiramente, os porteiros me barravam. Cadê seu crachá? Cadê o DRE, né? O UFRJ tem um registro, assim, que chama DRE. Cadê o DRE? Eu falava, não, é que eu dou aula. Tá. Aí, todo mundo foi me conhecendo, mas já levei muita bronca. Eu lembro de uma história muito engraçada, que eu estava na biblioteca da UFRJ, nessa época já fazendo mestrado, porque acabei fazendo mestrado no Rio mesmo, né? Era mais conveniente. E estava na biblioteca, pesquisando, pegando livro, aquela confusão, e de repente o meu celular fez um barulho. E aí o senhorzinho, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas um querido, trabalhava ali há décadas, né? Veio para me dar aquela bronca, né? Menina, você com o celular, não sei o quê. E eu não falei absolutamente nada, eu simplesmente pedi desculpa, guardei o celular e continuei a pesquisa. Falei, o senhor me desculpa, vou guardar agora, não vai se repetir. E não falei nada, né? Só continuei. Não deu carteirada. Não. Aí continuei e tal, não sei o que. Quando eu acabei, que eu estava com aqueles livros para levar, aí preenchia o formuláriozinho. Daí eu preenchi com o meu registro de professora, que chama CIAP, é outro registro. CIAP e tal. Aí ele, CIAP? Aí que ele se deu conta, ele, não acredito, a senhora é professora? E aí ele ficou tentando, né, se desculpar. Eu falei, não, mas o senhor que estava certo, eu estava errada, não tem problema. Não, mas é porque a senhora é tão novinha. Aí fica sempre aquele conflito, a senhora... Como que eu chamo agora? E aí, desde esse dia até o dia que ele se aposentou, quando ele me via, ele vinha... professora e não sei o quê. Muito querido ele, assim. Que pena que eu não lembro assim, o nome, porque eram pessoas... A escola de música da UFRJ tem... hoje são 3 prédios, né? 3 lugares diferentes que acontecem as aulas. E eu dava aula, sempre dei aula, até hoje dou aula num prédio, que é o prédio 2, que ele é bem coladinho com a Sala Cecília Meirelles. E o prédio principal é do outro lado da rua, que tem o Salão Leopoldo Miguel, que é o mais antigo, né? E a biblioteca está lá. E eu estava em outro prédio. Então, eu não era sempre que eu estava ali, né? Então, foram poucas as vezes, mas ele, né, me gravou e sempre estava me chamando de professora, de senhora, de tudo. E é sempre esse conflito. Os alunos também, né? Senhora e tudo, você, e fica... E eu... não ligo, eu deixo todo mundo bem à vontade, assim, não fico falando, não chama de senhora, ou chama. Eu deixo cada um ficar à vontade. Agora, quando hoje em dia, né, muitos anos depois, né, eu entrei com 24, hoje eu tenho 38. Quando me barram, nossa, é um elogio, né, imagina. Agora eu torço para que me barrem. Mas por que o senhor está me barrando? É porque eu pareço muito nova? Porque eu tô novinha. Agora eu já fico, Não, mas enfim, os alunos no início tinham um pouco esse conflito neles, né? Era muito colega, muito igual a eles. Então... E a galera ali dos seus primeiros alunos já te conheciam de outros trabalhos, outras coisas? Ainda não? Da USB, né? Alguns vinham da USB Jovem, né? Na época ela ainda estava ativa antes de ter parado. Agora ela retomou, né? Ano passado. Na época, muitos desses meus alunos vinham da USB Jovem, então eles me viam ali na USB, né? Profissional. E me conheciam, mas outros também não, assim, peguei alunos que não tinham essa vivência de orquestra jovem nem nada e simplesmente não sabiam, assim, chegavam lá para ter aula e... Que legal. E assim, a senhora disse que... Agora vai ser a senhora. A senhora disse que começou os estudos lá em... João Pessoa. Isso. Como foi aprender violino... Eu sou um completo ignorante nesse sentido geográfico. Certo. Mas não é... Ou imagino que não seja, vai ser melhor assim. Eu imagino que não seja dos grandes... Ou não era, naquele momento, especificamente, um grande centro de formação de violinistas. Como foi o seu início? Olha, então, assim, acho que a maioria das pessoas não conhece tão detalhadamente, assim, a vida musical
de uma determinada região que está distante, né? O Brasil é tão grande, assim, se me perguntar o que aconteceu, sei lá, no Rio Grande do Sul e tudo, eu não vou saber, né? Então, natural. Mas você também é novinho, né? Não sei quantos anos você tem, mas... eu tenho só 21. Mas assim, na época que eu comecei a tocar, eu comecei com 4 anos. Era, então, 89 para 90. Então, né? aprendeu a andar, pegou o violino. Pois é. Muito inusitado isso. Eu vou até contar depois como é que eu comecei, mas vou falar primeiro de João Pessoa, que você perguntou, né? Como que foi essa parte do ensino. Mas lá, a Paraíba, ela teve uma história muito rica na parte de música clássica durante a década de 80, porque o Eleazar de Carvalho, ele regia a Orquestra Sinfônica da Paraíba por alguns anos. Ele ia e ele, juntamente com pessoas influentes, né, governador, na época o governador apoiava muito as artes e a música clássica em especial, né, era um amante da música clássica. Então, uniu essa força, né, de um Eleazar indo para lá, um político e tudo, eles teve um período assim muito fértil nisso, né, onde a Orquestra Sinfônica ela contratava os melhores músicos do Brasil para irem lá fazer cachê. Que legal. Os músicos de lá eram muito bons, porque também tinham muito acesso a tudo. Assim, houve uma época que tinha um concurso internacional lá. Concurso de solista, né? Que tinha muita gente importante lá, assim, participando. Qual era o nome desse concurso? Eu não vou lembrar. Ok. Não vou me lembrar, porque, assim, eu não convivi... Isso foi antes, né? Foi nessa década de 80 que eu cheguei no virada para 90, né? Para estudar violino. Mas isso tudo eram coisas que eu ouvi falar, né? E isso acabou deixando uma herança, né? Foi implantado o projeto Espiral, que eu não sei se você já ouviu falar. Então, o projeto Espiral era um projeto da Funarte, né, que implantou o ensino de música clássica, o ensino coletivo, em algumas capitais do Brasil, incluindo Fortaleza, no Ceará, João Pessoa. Que legal, a nível nacional, vamos dizer assim. Sim, a nível nacional. E assim, o Jafé, né, o pai, né, da Renata, do Marcelo, dava aula nesses projetos, né? No Ceará, por exemplo, ele acompanhava, esse método Jafé, né, ele implantou nesse projeto Espiral. Que legal. E o meu primeiro professor de violino, que é o José Ademar Rocha, ele deu aula em Juiz de Fora. Sim. Olha só, eu sei quem é. Sabe, então. Então, o Ademar é, na minha humilde opinião, o maior professor de violino para crianças e jovens que eu conheço. Que maravilhoso. Eu admiro ele, sim. Sou suspeita, lógico, porque sou praticamente... Você é um dos resultados dele. Eu sou filha dele quase, assim, né? Ele foi meu único professor, praticamente, né? Nesse tempo todo. Dos 4 aos 16, eu fui aluna do Ademar. Uma longa jornada. Sim. 12 anos. Sim. Com o mesmo professor. Sim. E o Ademar, então, foi fruto do projeto Espiral no Ceará e se mudou para Paraíba. Ele te pegou do zero. Sim. E te entregou nos concertos românticos? SP. Assim, isso é uma coisa que tem que ser reconhecida. Sim. Eu acho que no Brasil inteiro talvez dê para contar nenhuma mão quem consegue fazer isso. Pegar do zero até os concertos românticos. Sim. Não, a gente, lógico, tem os mestres aí, né? Fukuda e gente que tem toda essa... mas geralmente, mesmo... Ela pega depois mesmo a Fukuda, antigamente, eu acho que ela pegava a galera que começava também. Mas, em geral, os grandes professores que a gente mais fala... pegam o cara num estágio em que ele está ali começando a sua formação e entrega
pronto, mais refinado para as orquestras, para os concursos, etc. E é bem compartimentado, na verdade. Você tem a galera que trabalha muito bem do zero até os concertos barrocos. Sim. Vai ter o pessoal que vai levar até um Mendelssohn, Max Bruch da vida. E aí uma Fukuda e não sei o que vai pegar para levar para outras coisas. Sim. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Não, pode ser. Acho que você tem até mais esse entendimento. Agora, um professor assim do Ademar, ou o Rafael Egídio lá em Brasília, que pega do zero e entrega concerto romântico, eu acho, cara, é muito surreal. E aí, assim, quando eu comecei a estudar violino, o projeto Espiral estava sendo implantado em João Pessoa e o Ademar era professor no projeto Espiral. E ele... Eu lembro que... E assim, a história que eu comecei, que eu falei, vou contar... foi porque foi muito inusitado o meu início, porque não tinha ninguém músico na família, né? Minha mãe é dentista, enfim, meu pai nem morava, né? Morava no Rio, não tive tanto contato, apesar dele ter sido músico amador, assim, mas eu não foi uma influência. Ele tocava violino também? Não. Enfim, banda, coisas assim, né? Okay. Mas não foi uma influência que eu cresci em casa, né? E foi a convite de um músico, de músicos que iam para a Sinfônica da Paraíba fazer cachê, né? Por um acaso nos convidou, que foi o Nelson Rios, do quarteto do... Nelson Rios, claro. Ele ia lá trabalhar na orquestra e ele nos fez esse convite, porque era um concerto didático para as crianças, justamente apresentando aí o projeto Espiral, né? E, assim, muito por um acaso, recebemos esse convite e fomos assistir ao concerto. Né? Eu, minha mãe... Mas esse convite chegou, tipo, na escola? Onde chegou esse convite? Não, porque... Questão de convivência. Ele viu a gente... Acho que vizinho de alguém que falou... Sabe uma coisa assim... Muito... Tipo, o caminhão do som na rua passando. Vai ter o concerto da orquestra. Quase que isso. Exatamente. Então, assim, fez o convite... a gente não conhecia ele, né? Minha mãe não conhecia ele, ninguém conhecia ele. Mas era um moço que toca violino. Isso. E aí fomos, eu tinha 3 anos na época. E lá nesse concerto didático, que a minha mãe reparou que eu prestei muita atenção, que eu fiquei muito vidrada, assim, para uma criancinha de 3 anos. Enquanto que outros brincando, rindo, chorando, dormindo, eu fiquei paradinha vendo o concerto inteiro. Segundo ela relata, né? Eu não lembro. Então, depois disso que a gente foi cumprimentar, agradecer o Nelsinho, né, pelo convite e tudo, minha mãe dizer que eu tinha gostado muito, ele falou, então, esse aqui é o professor Ademar, ele que vai dar aula para as crianças e tal, nos apresentou o professor Ademar nesse momento, e o Ademar olhou para mim, assim, aquele pitoco, né, e falou assim, tem quantos anos? Ela falou, 3, ele falou, volta com 4, traz ela com 4. Porque, né, imagino como que seria aquele monte de criança. Deu esse conselho para minha mãe voltar comigo lá. E minha mãe voltou comigo lá, né, que também é uma coisa incrível, né? É porque acho que naquela época não tinha tanta oferta assim, de atividade, não é igual hoje que as crianças têm, né? 300, gente, são mais ocupadas que muito adultos. Exato. Então, fomos procurar o projeto Espiral e o Ademar me acolheu lá como aluna desde o início e foi uma jornada que começou aí. E nesse primeiro momento, então, era aulas em conjunto? Tipo, musicalização com o violino? Então, o Ademar, eu não sei se você sabe, tem esse dado, mas ele foi ao Japão, ele vivenciou a metodologia Suzuki na raiz. Lá. Ok. Ele chegou a conhecer o próprio Suzuki, né? Ainda em vida. E... Você é cria do Suzuki também? Sim. Caramba, esse Suzuki não funciona, você sabia? Parece que é assim, né? Eu ouço muito falar, né? Pois é. Funciona no Japão, no Brasil aqui não funciona. Pois é. Então, a gente ouve isso tudo, né? Mas o Ademar chegou muito bem preparado, com muita, assim... como é que eu posso dizer, muito coerente com o que ele queria aplicar, assim, muito determinado. E ele conseguiu aplicar, assim, muito parecido, porque nós tínhamos a aula em grupo, logicamente, mas nós tínhamos aula individual também,
com o acompanhamento da minha mãe. Tinha Os um pais triângulo. eram obrigados a ir às aulas. Aham. Minha mãe assistiu minhas aulas dos 4 aos 10 anos. Todas as Que minhas foi aulas. tipo do livro 1 ao livro 4. Por aí. Ok. Exatamente. É mais ou menos o formato. É mais ou menos isso. É. E aí a minha mãe não entende nada, não tem vivência nenhuma de música, mas ela sabia que a peguinha do arco, se eu estava Sabia te ajudar em casa. sabia me ajudar em casa. E o Ademar, naquela ocasião, naquele tempo, né, que era aí, comecinho dos anos 90, ele conseguiu convencer e estimular, né, os pais e as mães a viverem aquilo com os filhos. E foi muito incrível, assim, porque até hoje os laços que a gente criou dessa época, eles permanecem até hoje. Quando eu vou para Paraíba passar férias, encontro com os meus amigos dessa época. Os pais são amigos, tem toda uma comunidade, sabe? Isso ficou para as vidas da gente, para sempre, e para dele também, que foi assim um trabalho fenomenal que ele fez com a gente ali. Nós fomos, assim, digamos, as cobaias, né? Logo que ele voltou dessa experiência do Japão. E tinha tudo, toda aquela cerimônia do brilha-brilha, certificado, medalha, não sei o quê. Todo aquele estímulo que é inerente ao método, né? Você está falando de uma coisa da questão da comunidade, né? No final de semana passada, a gente esteve em Brasília e eu fui visitar o Centro Suzuki de Brasília, que é de um professor que chama Rafael Egídio. Conhece o Rafael? Sim, de nome. Ele, assim, eu já era muito fã do trabalho dele, de poucas coisas que pipocam, assim, na internet, né? E aí, a gente foi lá, conheceu o estúdio. Ele chamou alguns alunos para dar um recital particular lá pra gente. Os alunos tocando super lindo. bem. O menino tocou um Brahms com a cadência que ele escreveu. Nossa! Tocou o estudo do Piazzolla. O que mais que foi? Tocou a balada do Isaí. Olha! Tocou bem. E aí a gente tava conversando. E aí eu meio que comecei a entrevistar ele ali, né? Nossa, mas como? Aí o menino chegou com ele, acho que tinha 6, 7 anos, e aí agora tá com 17. A idade que você tinha, mais ou menos. E ele agora tá indo para os Estados Unidos estudar. Olha aí. E aí eu perguntei, mas como? E ele respondeu com uma palavra. Comunidade. Porque senão as pessoas não ficam muito tempo fazendo aula. Então você precisa envolver o pai, você precisa fazer o pai se envolver com os outros pais, fazer as crianças se envolverem com elas mesmas. Sim. É o único jeito de elas ficarem tempo suficiente. O único não, né? É o maior recurso para que elas fiquem tempo suficiente para conseguir resultado. E assim, o estímulo que a gente recebia dos nossos pais, da escola, a gente desde cedo viajava em grupo, ia fazer os cursos Suzuki, na época tinha curso em Florianópolis e não sei o quê, e a gente participava dos concursos também, das competições, né, desde pequenininho, e isso criou um grupo muito forte, assim, né, com muita qualidade, assim, com muita com todo esse envolvimento que eu considero, assim, que foi um privilégio para mim ter crescido nesse meio e ter sido orientada pelo Ademar. E o Ademar, comigo, particularmente, né, que fui criada pela minha mãe, né, como eu falei, meu pai não teve participação na minha vida, assim, de maneira efetiva. Então, o Ademar, ele era também aquela figura paterna para mim, né? Então, assim, questões, conflitos, coisas, sempre tinha aquela conversa, aquela orientação que ele passava, né? O conselho de pai, né? E minha mãe tinha um respeito muito grande com ele. Então, assim, muitas vezes conversava nós três, né? Para solucionar coisas, né? Da vida, né? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Então, assim, eu considero como um privilégio, assim, enorme eu ter tido essa formação. E quando clicou, eu quero ser violinista profissional? Então, porque como foi tudo muito cedinho, né? 4, 5, 6, eu tocava muito bonitinho já cedo, né? 9, 10 já fazia competição, não sei o quê. Mas ainda era muito em caráter de diversão.
né? Brincar de violino, tocar, se divertir. Para mim sempre era muita diversão estar ali. Nunca foi uma pressão, né? Minha mãe também maravilhosa, nunca me passou esse tipo de cobrança, assim, que não sei o quê. Tem que estudar 10 horas por dia. Não, Sua nunca. colega já tá no livro 5. Nunca, graças a Deus. Porque às vezes às vezes acontece. Então, eu tinha um ambiente muito saudável nesse sentido. Então, para mim, era muita diversão fazer tudo aquilo. Quando eu fiquei um pouquinho mais, com 12, 13, eu lembro que eu já fazia... Antes disso, eu já fazia uns concertinhos com as orquestras, assim, em Recife, não sei o quê, como solista, Vivaldi, Bach. Mas teve um momento que foi as 4 estações. Eu acho que foi isso, eu tinha uns 13. E nesse momento, eu me lembro de ter sentido, né? Nossa, tinha que preparar outono, né? Cheio de coisas difíceis e não sei o quê. E tinha uma data para eu tocar aquilo com a orquestra tal em Recife, não sei o quê. E aí eu falei, opa, agora tá ficando Mas era um sério. resultado que era uma peça que você já tinha na mão? Ou Olha, você ia preparar para o concerto? Eu não estava pronto, né? Okay. O Ademar, ele tinha muito ele sempre vinha com desafios pra gente, né? A gente seguia o Suzuki e tal, não sei o quê. Tava tocando já concerto de Mozart, porque tem tudo lá. Mas ele vinha com repertório de fora, né? Repertório extra. E ele dizia que eram os desafios da gente, né? Então, começa a estudar aí, tal. E a gente no livro 2, toma esse reading aí. Quero ver se você toca. Isso. E, por exemplo, tinha um método meio paralelo, que era o Bárbara Barber, né? Que tem várias peças legais, Beriot, e, né, Acolé e tal, não sei o quê. E a gente fazia muito isso, assim... Eu me lembro, nos meus estudos em casa, né? Colocando o playback do Bárbara Da Bárbara Barber, o CDzinho. Nossa, e felicidade total. Era assim, era um momento de glória, né? Ficar tocando aquelas peças, porque eram bem... mais virtuosísticas. Brilhantes, assim, né? Nossa, aquilo para mim era incrível. E aí o Vivaldi veio assim, como um desses desafios. Vai lendo aí e tal, não sei o quê. E eu ia fazendo. E entre as crianças, ele meio que falou assim, o outono vai ficar para você, comigo, né? E aí ele falou, olha, é bem difícil o outono, porque tem muita corda dupla e não sei o quê. E aí eu fiquei estudando aquilo, e aí veio esse convite, né? Então, na verdade, eu tô lembrando agora, foi só o outono nessa vez. Né? Depois eu toquei as 4, mas... Só o outono com 13 anos de idade. Só. Mas aí eu, cara, me lembro muito dessa responsabilidade chegando pela primeira vez, assim, né? Porque ia ser em Recife, né? Com orquestra, eu ia ter que viajar e a roupa e o carro e não sei o que, e vou tocar, e tem uma pessoa esperando por mim lá. A limusine que vai te buscar para ir concerto. Sabe? Coisa assim. E era muito... Foi aí que eu falei, meu Deus, esse foi o momento que eu comecei a encarar com mais seriedade. Não sabia ainda o que ia acontecer aí, mas assim, foi um momento bem marcante, que eu lembro muito bem de sentir essa... Né? E aí, eu não sei se a partir daí eu precisei optar, assim, falar, não, eu quero... Porque já foi, aí já não teve mais volta, sabe? É que você chega numa idade de 16, 17 anos, tem que escolher trabalhar alguma coisa. Peraí, tem isso que eu já faço nesse nível, que já é muito mais alto do que os meus colegas da minha idade que não fazem nada ainda. É porque é muito doido isso da carreira... Não é só na música, em outras coisas acontece também. Mas, assim... Em geral, via de regra, quem acaba seguindo carreira de músico, especialmente falando disso que a gente está falando do meio erudito, tocar em orquestras, em professor de universidade, com 18 anos já sabe fazer o que vai fazer. A maioria das pessoas com 18 anos, ela vai decidir o que ela vai começar a aprender do que ela vai fazer. Exatamente. Foi como eu te falei, como eu terminei o ensino médio, fiz o vestibular na Paraíba para entrar na faculdade de música, mas aí passei na USB, já ganhei um emprego antes de fazer a faculdade. Então, a princípio a graduação era para ser era para ser em João Pessoa, eu estava ali seguindo minha vida tranquilamente.
E aí foi isso. Só que, assim, rolou um pouquinho daquele conflito, assim, familiar, de tipo, é isso mesmo que você vai fazer, tem certeza. Era bonitinho quando você era uma criança, não sabia que você ia trabalhar com isso. Mas assim, não da parte da minha mãe, que ela sempre apoiou, mas assim, pessoal mais antigo, né, avós, assim, muito preocupados. Como que você vai trabalhar com isso? Né, meu avô, por exemplo, sempre me tinha, assim, com muita estima, assim, muito próximo de mim, porque nós moramos um tempo, né, na casa com os avós. Então, ele me viu crescer, ele me levava nas aulas, né, tinha muito esse contato. Então, ele foi vendo aquilo ficando sério e foi ficando preocupado. Né? Tipo assim, aí minha mãe que contou depois, né? Então, agora ela já se graduou, porque acho que eu lembro que com uns 15 anos, o Adhemar fez um recital, como se fosse de conclusão do método Suzuki. Porque eu tinha terminado os livros e fiz um recital gigante, tocando sonata de Beethoven, variações de Kreisler, não sei o quê, Vinícius. Fiz um recitalzão para graduar e toda a minha família foi, né? Tudo muito, muito bonito, assim, a cerimônia. E aí, quando acabou, meu avô chegou para minha mãe, assim, off, né? Não na minha frente. Não, então agora ela concluiu, né? Então agora ela vai... Pode arrumar um emprego agora. Tipo assim, né? Chega, né? Vamos para uma coisa séria, vamos virar doutor, né? Mas essa é coisa de antigamente, né? Da preocupação normal que... Até hoje... Eu acho que até hoje muitos pais... Até hoje. Sim, porque agora com meus alunos, eles vêm com esses conflitos para dividir comigo, né? E eu sempre falo com eles, olha, eu já passei por isso, todos vão passar, assim, é quase que... a não ser quando você realmente está com a família que tem tradição, todo mundo é músico, não sei o quê, mas quando não é assim, sempre rola aquele momento mais difícil, né? De romper e falar, não, é isso que eu quero mesmo, vamos aceitar, né? E é legal você estar falando disso, porque quando eu brinquei não, eu falei verdade no início sobre uma das masterclasses mais legais que eu já vi, foi porque quando eu entrei na sua masterclass, a gente não se conhecia ainda, Sim. Eu só entrei lá em Curitiba no início do ano passado e tava rolando uns assuntos sérios, assim, não tinha ninguém tocando. Era um assunto sério sobre essa expectativa de tocar perfeito o tempo todo, era algo desse tipo. Sim. Aí eu sentei e fiquei assim, cara, eu absolutamente nunca vi ninguém falar isso em masterclass. Ai, gente, olha, Jean, sinceramente, tenho tentado conversar com meus alunos e alunos em festival, por aí afora, onde eu chego para estar com eles. Eu, lógico, vou escutar eles tocando, primeiramente, né? Estou ali para isso, mas eu sempre sinto deles essa sede de saber melhor sobre essas coisas, de ouvir da gente as experiências, né? Muitos chegam tremendo, nervosos. Gosto de falar sobre isso também, desse nervosismo que talvez tenha sido esse gancho de tocar perfeito, que deixa a gente tão fora de si, né? Como se fosse acabar o mundo, porque errou. Uma coisa que eu adoro falar, gente, é legal que você leva a sério tocar violino, mas errar quando você tá tocando, qualquer instrumento, na verdade, qualquer arte, na verdade, não morre ninguém. Eu também falo isso, Jean. Tipo assim, nossa, errei uma nota. Tá. Que no mundo real, qual foi o efeito disso? Zero. E mesmo para quem tá lá te ouvindo, porque o que eu falo para os alunos é isso. Gente, vamos tentar lembrar da essência do que faz a gente tocar a música, né? Música é uma ferramenta poderosíssima de impacto, assim, você consegue tocar uma pessoa com a música mais do que talvez qualquer outra arte, porque assim, né, se você ouve, a música ela nunca vai passar assim despercebida. Você vai ouvir e vai sentir imediatamente. Pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, mas assim, ela entra. Então vamos voltar lá para trás, vamos lembrar o que fez a gente se encantar com a música pela primeira vez. Quando você escutou as estações do Vivaldi, por exemplo,
Você não sabia nada de música, você não tocava violino, e você pensou assim, nossa, que bonito, ele tocou todas as notas. Não, exatamente. Exato. Então, é isso, exatamente isso. Então, quando a gente vai e eu tento falar com eles assim, os deslizes, né, um tropeço, uma coisa, isso é muito natural. Não é isso que tem que desestabilizar. E claro que a gente não está falando aqui que toque desafinado. Não é isso que a gente está falando. A gente estuda para fazer o nosso melhor. Enquanto você está fazendo o seu melhor e você erra por qualquer motivo, não tem absolutamente nenhum motivo para você ficar frustrado, porque aquele foi o seu melhor. Sim. E a performance é uma foto do momento, não é uma gravação. Na gravação você vai, não repete. Deixa eu contar um negócio para vocês, jovens músicos. Sabe aquele concerto lindo que você escutou do início ao fim, a gravação? Ele não foi gravado do início ao fim. Ele foi cortado, ele foi editado, porque é um outro tipo de experiência o CD. Sim. O concerto. E uma coisa que eu falo para alguns alunos e até colegas é: se você julgasse os seus violinistas que são seus ídolos, você pode colocar o Heifetz na balança. Se você julgar o Heifetz com a mesma exigência que você se julga, você acharia problemas. Exatamente. Nossa, isso é muito verdade. E é isso, a facilidade de julgar o outro, né? Assim, e a si, e a tudo. Né? A gente coloca certas pessoas, né, em um Olimpo, né? Que são os grandes e que são grandes mesmo, ninguém está discutindo isso. Isso, são grandes mesmo. Mas assim, a gente se coloca também num outro lugar que é tão ruim pra gente, exatamente. Né? Que fica uma coisa assim, poxa, como que eu vou ser feliz com isso, assim, se tem tanta culpa, tanto medo, Então, eu gosto muito de conversar e muitas vezes eu gasto um tempo das minhas masterclasses, invisto um tempo conversando sobre essas coisas, entendeu? Sobre, né, isso que a gente falou, sobre outras questões profissionais, por exemplo, que também viram tabus, assim, coisas... só serve se passar na orquestra, tal... Sabe? Não, gente, vamos parar com isso, né? Até porque se só serve passar na orquestra é um problema, porque quantas vagas abrem por ano... Assim, vamos supor que tem, por ano, 100 violinistas que estão chegando em um nível apto a tocar numa orquestra, por ano. Só que teve 100 no ano passado também, então tem uma lista de espera. E teve 100 no ano passado também, tem uma lista de espera. E por ano, em orquestras que você consegue viver só de tocar em orquestra, porque tem orquestras que são boas, mas você tem que fazer várias outras coisas para conseguir ter alguma vida ok. Sei lá, por ano deve abrir quantas vagas legais? 5? Se muito? Se muito. Então, assim... Não fecha a conta, né? Exatamente. Então, assim, eu me preocupo, assim, com a cabecinha deles, assim, em tentar... ajudar, orientar, confortar, às vezes, com coisas que machucam eles, assim, né? Por exemplo, essa mesma questão que a gente falou do conflito na hora de decidir a profissão, né? Nossa, muitos têm esse sofrimento dentro. Porque minha família não me apoia, né? Então, é um sofrimento. E por que não a gente conversar sobre isso? E por que não eles saber que eu já passei também por uma coisa parecida? E hoje estou aqui. Então, isso dá motivação também, dá um pouquinho de normaliza um pouquinho certas coisas. Traz as coisas pro chão, onde as coisas acontecem de verdade. Isso. Então, eu sou muito conversadeira, assim, na aula, mas é de propósito. Acho que... E muitos deles vêm me agradecer justamente porque não tiveram essa conversa ainda, né, com ninguém. E... Porque realmente me assustou. Num bom sentido, Você chegou lá e viu aquele... Eu, tipo assim, mas que papo que tá rolando? Era pra ter... Que papo que tá rolando aqui? Que interessante. Porque normalmente masterclass... Eu vou falar da minha experiência isolada, que talvez não reflita a realidade, mas eu acho que reflete. Existe um padrão de masterclass. Pode ser aquela masterclass show, né? O professor... Os alunos tocando bastante, o professor tocando bastante, exemplos, que é o que a gente espera normalmente no masterclass. Quando você vê lá no YouTube, é isso aí. Isso. Você tem um outro tipo de masterclass que é do professor maltratando o aluno, que eu já vi várias. Então, assim, não, porque na sua idade, eu já estava tocando isso daí, não sei onde. Quantas vezes já escutou frase assim? Não, porque
Quando eu tinha 12 anos, eu já tava tocando isso com a orquestra XYZ. Ai. Bom pra você. Mas então... então tem essas masterclass. Eu vi em um festival que eu fui nos Estados Unidos, uma masterclass, o menino tava tocando a giga. Papá. E aí... Só que ele tava tocando de um jeito exótico, vamos chamar assim dessa forma. Então ele provavelmente aprendeu sozinho. Era um menino que veio, sei lá, não sei exatamente de onde, mas do Chile, Uruguai, algum país, né, aqui na América Latina também. E com questões de postura e não sei o quê. E só faltou o professor bater nele. Sabe? Eu tive que sair da masterclass porque eu não estava conseguindo assistir. Ai, você tá se sentindo mal de estar ali, assim, né, presenciando. De ele tocar uma nota e eu... Não! Sabe assim, gritar? Não! Tá, não o quê? O que é pra fazer? Do que você tá falando? Então... E aí você chega numa masterclass e você vê um ambiente que tá... Um ambiente reflexivo, warming, sabe? Assim, tipo... Oh, tá quentinho aqui, acho que eu vou ficar aqui. Ah, que bom! Que bom, é essa a intenção mesmo, essa a intenção. Porque assim, quando chega ali uma pessoa que eu nunca vi, tudo... Eu tento, assim, fazer um raio-x muito rapidamente, né? Quando ela tá tocando, enquanto ela tá tocando. E aí eu fico ali na minha cabecinha, a pessoa tá tocando, e eu fico ali, o que eu posso fazer para dar um gás para essa pessoa, né? O que eu posso fazer que, de repente, vai dar um estalo nela legal para agora? Porque eu não vou mudar tanto, eu não vou ter numa tempo. masterclass Eu não vou ter tempo de ficar... olha, essa arcada aqui, faz para cima, para baixo. Posso até dar sugestões e tudo, mas eu fico mais preocupada em falar uma coisa inspiradora. E aí, às vezes, eu vejo de maneira bem clara uma angústia ali, um sofrimentozinho. Eu já vejo na hora um pânico, às vezes já vejo uma timidez, às vezes já vejo uma pessoa que, por exemplo, igual você citou, uma pessoa que você vê que ela não teve um professor para explicar as coisas para ela. Então, ela tem musicalidade, tem tudo, toca com gás e tudo, mas tá tudo fora do lugar. Aí eu fico pensando, o que eu posso falar que vai, poxa, ajudar o máximo possível nesse pouco tempo? Você faz uma coisa que eu gosto... que eu escutei alguém falando isso uma vez, alguns anos atrás, e eu levo meio como regra pra minha vida. A coisa mais preciosa que você pode proteger de qualquer pessoa é a confiança. Então, assim, alguém tocou algo mal, vamos chamar dessa forma, que é o jeito que normalmente se fala, dependendo do jeito que você fala, você mata a confiança dela. E uma vez que você mata a confiança das pessoas de tocar, dificilmente ela vai recuperar. Então, você tem que... Tem que ir muito forte, mas assim, idealmente nós queremos... Seria muito bom se fosse. Instruir, no sentido de construir, mantendo a confiança. Mantendo a vontade de tocar, mantendo o fogo, sangue no olho, que a gente fala aqui, né? Claro. E outra, Jean, assim, às vezes a gente vê alunos que chegam e que você fala, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou conseguir, assim, né... fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Mas, e olha, quando eu era mais novinha, eu era meio mais radicalzinha, sabe? Em que sentido? De falar, olha, eu falo isso nos que eu ficava 4 anos na universidade, não em masterclass, mas os que eu tinha aquela relação de convivência, eu já fui mais assim... Incisiva em falar, olha... Isso aqui é para pouca gente. Tenha certeza que você quer, porque não sei o quê. Eu já meio que dava um terrorzinho assim para a pessoa, mas não era no sentido de desestimular, mas de provocar opa, então tenho que estudar mesmo, tal, de conseguir mais dedicação. Hoje eu já sou mais flexível, até mesmo na hora de falar isso, porque eu já nessa caminhada você vai convivendo com todo tipo de situação, a gente nunca sabe, né, num primeiro momento, se é desleixo, se é uma questão ali pessoal, um sofrimento, se é né? Então, foram muitos e muitos casos, né? São muitos e muitos alunos e você vai aprendendo com eles. Exatamente. Né? E o tempo vai te ajudando a ver histórias, né? Isso. Porque
Quando eu era mais novo, eu estudava muito violino. Assim, eu era desses doentes que estudava 8, 10, 12 horas por dia, dependendo da época, né? E eu estudei na EMESP, antiga ULM, né? E na época que eu estudava, eu era um dos alunos conhecidos entre os professores, porque era novo e estava tocando num nível diferente do que a maioria. Porém, entretanto, todavia, alguns anos depois, eu descobri que algumas coisas eu não conseguia porque alguém falou para uma professora, e ela tem toda a razão hoje em dia eu entendo, na época que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bem bravo. Algumas coisas na escola eu não conseguia porque eu não era comprometido. Uai, e você era, no entanto você muito era, mas comprometido. Talvez tocando. Você transparecia outra coisa. Mas aí que tá, eu era muito comprometido tocando. Eu não ia nas aulas de teoria, eu não ia nas aulas de música de câmara. Sim. Entendi. O negócio era comer o violino. Só que assim, essa professora, inclusive em breve ela estará aqui no podcast e eu quero falar sobre isso em off, se ela ficar confortável a gente falar no podcast. Mas é uma pessoa super querida, uma pessoa que formou muita gente boa. Porém, entretanto, todavia, olhando em retrospecto da perspectiva dela, né, eu entendo, ela tá vendo um menino tocando bem, mas que não vai nas aulas, só vai na aula de violino. Sim. Então, eu não vou passar pra essa pessoa tocar não sei onde, nos grupos onde eu tenho, onde eu sou banca, porque ele não vai aparecer. Né? Sim. Então, eu já falei, inclusive, por exemplo, já ouvi relatos de alunos que falaram exatamente isso que você falou. Eu tive um histórico de um professor que me desestimulou, que me colocou para baixo, que me destruiu, vamos usar uma palavra forte, né? E aí a pessoa também guardou um rancor daquilo. E aí eu também falo nesse sentido que você falou, reconhecendo ali também o lado. Eu falo, gente, o professor também é falho, é um ser humano, ele também não sabe tanta coisa. Mas aí sobre isso, para concluir o looping na minha cabeça, se a pessoa tivesse ido conversar comigo, ela ia entender que, eu morava a 2 cidades de distância para a escola. 2, o translado de Cotia para a escola onde eu estudava dava para ir mais ou menos 1h30, não tinha linha amarela na época, e para voltar mais 1h30. E eu não tinha dinheiro para ir todos os dias da semana, para ficar em todas as aulas, para ir em todas as aulas. E aí eu descobri uma brecha na escola, que na época era o LM, MS, quem me segue sabe, que era assim, hoje em dia eu fiquei sabendo que não dá mais para fazer isso. Mas aí beleza, eu sabia que eu tocava razoavelmente bem. Eu só fazia o teste de novo todo ano, porque eles não podiam fazer eu parar de estudar durante o ano. Entendeu? Então eu reprovava nas matérias porque eu não ia. Sim, nas teóricas. E aí eu fazia a prova de novo. E aí eu continuava fazendo. O meu professor me pegava de novo. E eu continuava fazendo aula. Entendi. Você criou ali um caminho que deu para você manter suas aulas. Pois é, então, e isso foi ruim? Foi, sabe, é tudo tão difícil de... Então, eu hoje em dia, se for comparar com como eu era antes, por ter vivido tantas experiências com esses meus alunos na vida e tudo, eu considero que eu comecei a olhar mais para o todo, né? Mais do que só como a pessoa está tocando violino. Isso, né? Então, às vezes, sim, acontece de um aluno precisar levar um puxãozinho de orelha, precisar dar aquela sacudida, porque você já viu que você pode fazer isso com ele, que vai ficar tudo bem, né? Mas, assim, eu evito muito, né, essa coisa de ser muito incisiva, assim, de cara, assim, porque eu não sei. Antes de ser professora da universidade, chegou a ter alguma experiência ensinando? Sim, sim. Como começou isso? Começou até lá em João Pessoa, com a Ademar, porque quando eu estava ali com uns 14, 15, 16, nos últimos anos com ele, a gente virava monitor dele. Então, a gente participava das aulas dele, a gente pegava alguns pequenininhos. É muito privilegiada, meu Deus. Muito. Então, assim, meio que você já começou, falando pedagogicamente, já começou na frente de uma galera. Sim, também tive essa experiência nova, exatamente. Aí, quando eu fui para o Rio, eu fui para tocar na Sinfônica Brasileira, e aí, naturalmente, amigas da orquestra...
A própria Ariane, que eu falei dela, do que me ajudou na prova, elas falaram assim, você não dá aula para criança? Tinha os filhos das minhas amigas ali, né? E filhos de músicos e coisas. E um ia falando para o outro, uma coisinha assim. E eu dei muitos anos aula particular em casa. Tinha um quartinho, eu recebia o aluno, dava aulinha e ele ia embora. Né? Teve uma época que eu estava investindo um pouco mais nisso, que eu consegui um espaço. Aí eu já fazia aula em grupo. Fiz um pouquinho desse trabalho no Rio. Mas ele foi breve, porque um pouco depois eu fui para o Espírito Santo, aí parei. E aí, no Espírito Santo, eu coordenei projeto de música nas escolas, através das instituições lá. E também foi uma outra experiência, né? Ensino coletivo, não sei o quê. Então, tive essa experiência. Mas aí eu já estava na UFRJ, né? Eu já era professora. Mas antes da UFRJ, as minhas experiências foram essas, com a Ademar. E dando aulas em casa, assim, né? E eu lembro que eu fui convidada para ser professora de festival também cedo. Fui a Domingos Martins, né? No Espírito Santo, tem um festival lá. E novinha fui convidada. Foi antes de entrar na UFRJ isso. E me vi ali naquela sala, aquele masterclass, né? Já tive aquele primeiro contato. Foi assim, natural, eu diria, foi tranquilo para mim fazer isso, porque eu tive essa escola, né, com o Ademar, e inclusive acompanhei, você falou de Juiz de Fora, né? Ele foi muitos anos lá em Juiz de Fora, né? E não sei se você acompanhou de perto o que ele fazia lá, mas era coisa de... Eu acho que como ouvinte, eu vi uma das aulas que era com as crianças bem pequenas, assim, que ele dava de coletivo lá no festival. E eu lembro de achar, assim, diferente. Falar, cara, ele tem uns alunos pequenos tocando bem já, assim, postura bonitinha, afinação legal, relaxadinho. Eu ficava olhando assim, mas na época eu não estava muito... Eu tinha alguns alunos, mas não era exatamente o que eu queria fazer. Que você fazia com... Então, eu digo, só citei isso, porque, por exemplo, eu tive uma experiência também como aluna, né? De ir lá e ver ele fazendo aquele trabalho. E eu lembro de ter ficado assim, meu Deus, porque era assim, sei lá, tantos dias de festival. No primeiro, era aquela, né, gente que comprou o violino e foi no festival. E era uma galera, tinha muita gente começando do zero, no festival. Isso. E aí terminava tocando, sei lá, uma variação da estrelinha. Ele conseguia fazer um espetáculo, assim. Tocando uma variação da estrelinha, bem. Né? Sim. Então, assim, ali eu vi, não só ali, né, porque eu cresci ao lado dele, mas assim, eu vi como que funcionava isso assim com pessoas que... Porque ali com a gente eram conhecidos, alunos dele, mas eu vi ele fazendo isso com gente que ele não conhecia, né? Fiquei assim impressionada, né, com o resultado e aprendi com isso também um pouco, né, vendo ele. Mas assim, quando eu cheguei na UFRJ, eu fui trabalhar essencialmente com alunos de graduação, né? Dava aula também para extensão, né? A gente trabalha com extensão também, mas a carga horária, assim, a maior parte é com aluno de graduação. E aí foi talvez um caminho novo, né? Porque eu não estava acostumada a dar aula para pessoas, assim... Mais avançadas, né? Então, eu fui aprendendo, mas, assim, como eu tinha tido muitas boas influências, né, técnicas, eu era muito organizada, eu sempre fui uma aluna muito comportada, dedicada, assim, aquela aluninha esforçada, né, então... Querida do professor. Sempre eu era. Eu estudei um tempo também, não falei que de um grande mestre que eu tive, que foi o Marcelo Gershfeld. Mas no Porto Sul? Alegre, no Sul. Porque aqui no Rio, foi uma outra oportunidade. Aqui no Rio... Tá tudo bem. Aqui no Sudeste... Estou em São Paulo, mas lá no Rio... tinha um concurso que era promovido por Furnas. Aí chamava, acho que Furnas Geração Musical, alguma coisa assim. Teve alguns anos esse concurso para jovens. Eu fiz na época... Estava na USB já, mas era jovem, né? Eu entrei na USB, gente. Eu era uma criança, assim. Em que ano foi isso? 2003.
O Encinas estava lá? Alex Encinas? Tocando ainda? Não, Alex... Na USB? Na USB. Não. Quando foi a primeira formação da USB? Que ano foi? A USB... Eu não faço a menor ideia. Não, a USB tem 80 e... Vai fazer 85 anos ano que vem. Então, mas teve alguma pausa e uma reestruturação em algum momento? Não. Isso foi aquele episódio... Não, teve um recente. Do Roberto Mitchell? Não, antes disso. Que o Alex Encinas, ele é um violista argentino, se eu não me engano. E que... Na época, acho que ele tocava violino, na verdade. Hoje ele toca na Sinfônica do Mississippi. E ele ajudou em alguma coisa de reformulação da USB em algum momento. Mas não foi há 80 anos atrás, porque ele não é tão velho assim. Não. Ele deve ter uns 60. Não, eu acho que... Não sei. Passaram muitos, né? Isaac Karabchevsky, Robert Birissá. Cada vez é uma reformulação de certa forma. Então, difícil saber. Mas quando eu entrei, era um maestro argentino, que era o maestro da USB, chamava Yeruhan Charovsky. Ok. E depois foi o Roberto, né? Em 2006, talvez, ele entrou. E quando eu saí da USB, teve uma grande reestruturação, né? Teve até uma crise e tudo. Capa de revista. Isso. Eu tinha saído já para o UFRJ. Foi ótimo isso para mim. Ótimo assim, não ótimo nesse sentido, mas assim, eu acabei não participando, né? Já estava em outro momento, em outra função. Mas eu estava falando do quê? Eu não faço absolutamente a menor ideia. Porque a gente vai do Marcelo Gershward, do Furnas. Você estava estudando no Sul. Isso. Aí, enquanto eu estava ali nos primeiros anos de USB, eu fazia muito concurso para solista. Fiz da Bahia, de não sei onde, para solar, para os conceitos que eu estudava, poder tocar com orquestra, né? E fiz esse concurso e foram 5 vencedores. E esse concurso teve um diferencial, porque o prêmio dele era te proporcionar aulas particulares. Ele ia bancar um professor para você, no território nacional, né? Não era fora do Brasil, mas dentro do Brasil você podia escolher. Eu quero fazer aula com o Leninger. Que o Leninger tá no Rio, né? Eu quero tocar Fukuda, aí você viu pra cá. Isso, exatamente. Podia fazer. Inclusive, eu tentei na época com a Fukuda, mas por questões de agenda, algumas questões que não foram compatíveis, aí não deu certo. E aí eu estava na Bahia fazendo solo de um concurso que eu tinha vencido, e o professor Marcelo Gershward estava lá também, porque um aluno dele também tinha ganhado. E nós nos conhecemos na Bahia, e eu conheci ele de nome, né? Sempre uma referência pra gente, mas eu não tinha contato. Muito. Não, E ali a gente saiu para jantar depois do concerto. E foi assim uma conexão muito imediata. Assim. Eu gostei muito dele, do que ele falava, das coisas que ele falava de violino. Ele gostou de mim, tinha me ouvido tocar o concerto com a orquestra, como solista. Aí eu falei, nossa, vai ser ele, né? E conversei com ele, deu tudo certo. E aí eu fiz 2 anos de aula com ele, porque era inicialmente 1 ano, mas você podia ir praticamente semanalmente, eles iam bancar. Mas eu não tinha agenda, porque eu tocava no USB. Não dava para pegar avião toda semana. Então, como eu ia mais espaçado, eles resolveram estender por mais 1 ano, para eu poder ter todas as aulas que eu teria direito, né? Então, foi maravilhoso. Eu tive esses 2 anos com o Marcelo. E aprendi muita coisa de técnica, sabe? Ele foi o discípulo do Galámia, né? Ele organizou tantas coisas na minha cabeça, assim, de mão esquerda, né? Eu tinha tido muita influência de mão direita do Daniel. Eu não sei se você sabe, mas eu fui casada com o Daniel Guedes. Eu acho que eu sabia. Isso, então. E aí ele tem a bagagem de mão direita muito forte. Eu tive algumas aulas com a professora dele. Com a Copec. Eu também. Muito boa. Né? Algumas aulas num contexto pedagógico, não no contexto performance. Sim. Mas foi legal. Sim, então. Aí, muita coisa de mão esquerda, eu tinha muita dúvida ainda nessa época, sabe? Mesmo de arco também, né? Você tá, com 20... Isso eu tinha 22 anos. 21, 22, quando foi essa que eu estudei com o professor Marcelo.
Então, tinha muitas dúvidas ainda, lógico, né? Ninguém com 20 e poucos está resolvido. Assim. Ninguém não, né? Mas isso é interessante, porque assim, nós estamos falando em termos de idade, mas eu quero colocar em outros termos aqui. A 22, 4 para 22, pra 16, trás? 18 anos. 18 anos estudando violino e ainda tinha dúvidas. E você com 2 semanas achando que vai ter todas as respostas. Não vai não, meu bem. Tipo, nossa, com 18 anos e tinha coisas que eu não tava entendendo ainda. Essa é a vida, meu amigo. E não é... É claro que a gente tem que também colocar os pingos nos is. Não é não entendendo no sentido de não tá tocando. Já tá tocando num super bom nível, Sim, um nível super alto. Mas tem coisas que você vai entendendo com o tempo e pasme, você vai morrer entendendo coisas. Lógico, né? Na verdade, eu acho que esse é o grande estímulo que a gente deve ter, né? Na música. Não é assim, ai, que saco, vou ter que fazer de novo a corda solta. Ah, que saco, vou ter que estudar de novo o Mozart. É tipo, nossa, que legal que eu vou poder estudar de novo. E vou poder tocar agora num outro nível. Eu considero um privilégio, assim, essa profissão da gente, de poder fazer artesanato com música. Exato. E até porque isso é muito legal, porque assim, a gravação que você está ouvindo, que você gosta, deixa eu te contar um negócio. Não é a primeira vez que aquela pessoa está tocando isso. Pois imagina, uma vida, né? Imagina, você escutou a gravação da Janine Jensen tocando Tchaikovsky? Meu amigo, ela já tocou isso daí. Ela toca umas 50 vezes por ano. E essa gravação foi no ano 10. Pois é. E aí, assim, eu fui construindo com um pouquinho de cada, sabe? Eu fui juntando essas formações e acho que terminou com Ashkenazi, que eu falei no início do mestrado, tudo que eu conheci ele aqui em São Paulo. Foi também outra oportunidade maravilhosa, né? Foi num festival. Festival de música de câmara aqui em São Paulo, que chamava Oferenda Musical. Não sei se você vai lembrar. Eu já ouvi falar de Oferenda Musical. Porque você já sempre morou aqui, né? Sim. Então, isso foi 2008, quando Oferenda eu conheci musical. o Ashkenazi. O Alex Klein que promovia esses festivais. E eu tinha conhecido o Alex Klein em Jaraguá do Sul, né, no festival. Pra galera que tá escutando falar, tem gente que não faz a menor ideia do que é festival, o que é masterclass. Porque a gente falou de aula em masterclass, não dá pra ensinar blá, 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 blá. Quando eu acompanho, não dá. O que é uma aula de masterclass? Então, para falar para quem não conhece... Pra quem não faz a menor ideia. Para quem não faz a menor ideia, tá. Olha, eu acho que masterclass é um momento ali que você tem uma oportunidade de tocar para alguém que no seu cotidiano talvez você não teria essa oportunidade. Então, você vai até um festival ou vai até às vezes uma orquestra promove, né? Recebe um solista estrangeiro e... vamos promover um masterclass. Ou seja, alguém de renome que não está ali na sua convivência... vai estar ali naquele momento, vai estar ali no festival. Ou vai abrir uma oportunidade na casa dele, às vezes. No local, né? Assim, isso varia muito, mas assim, é alguém que você vai poder ter aquele contato especial, né, naquele momento, e é uma aula em conjunto, quer dizer, tem pessoas assistindo, pessoas que vão ser ali ouvintes, pessoas que vão tocar, pessoas que, né, e aí nem todo mundo muitas vezes consegue tocar, mas todo mundo aprende, né? Porque quando você está ali assistindo o colega, você, nossa, talvez aprende até mais, porque você está mais relaxado, você vê ali tanta coisa acontecendo, né? E acho que o masterclass como é um contato normalmente assim ali, pontual... Breve, né? Vai ser um momento, primeiro, que eu sempre falo para os alunos, vai tocando alguma coisa que você se sinta confortável, porque vai ser um momento muito breve. Não pode pegar uma peça que acabou de começar... Ou que você vai aprender ali, que você não vai aprender ali. Porque não vai dar tempo, exatamente. O professor não vai ali poder te dar o todo beabá, né? Ali ele vai meio que te avaliar como um todo e te dar dicas preciosas, te dar sabe, uma palavra ali que vai ser diferente para você, né? Que vai clicar, às vezes, 3 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Exato. Então, oportunidade, né? São oportunidades.
tem que saber aproveitá-las, né? Exato. Então, normalmente, culturalmente, essas oportunidades acontecem em um evento um tipo de evento que nós chamamos de festival, que acontece geralmente ou no inverno ou no verão, onde as pessoas viajam até um lugar e ficam hospedadas naquele lugar, e é um evento que são meio que tem oficinas de música e concerto de noite, então você fica imerso nessa parada. E você conheceu esse outro professor em um festival de música de câmara aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Porque eu tinha tido contato com o Alex Klein em Jaraguá do Sul, como eu te falei, e ele me viu tocar música de câmara e gostou. Isso como aluna no FEMUSC? Como aluna no FEMUSC. Ok. Toquei com professores, né? E ele me viu fazendo música de câmara como segundo violino. E ele gostou do que eu fiz ali, né? Compartilhando. E aí ele me chamou, ele falou, olha, eu quero que você seja segundo violino para o Shmuel Ashkenazi, nesse festival Oferenda Musical, né? E, nossa, parecia mentira ele falando para mim, assim, que isso ia acontecer. Você já conhecia esse violinista? Tá, nos livros, né? Ele tava, para mim, assim... Ele não é um violinista dos pops, né? O Shmuel Ashkenazi, ele viveu para música de câmara, né? Ele foi o primeiro violino do quarteto Vermeer, né? Um quarteto muito famoso. O que é música de câmara? Música de câmara. Aquela pausa. Tem que ter tipo um glossário, né? Música de câmara é música que é feita em grupos bem menores do que em orquestras, né? A orquestra é um grupo grande, com maestro, né? Música de câmara são 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Até, claro, mais octeto, noneto, sim, né? Até um conjunto, assim, que ainda não é uma orquestra, mas... Né? E normalmente tem poucos instrumentos de cada, né? Não tem um naipe igual tem numa orquestra, né? Não tem uma fileira de violinos tocando a mesma coisa, né? Cada um tocando uma, pouca gente se relacionando ali intimamente, sabendo cada coisa que o outro está fazendo para encaixar junto, né? Não tem maestro, não tem ninguém ali na frente para orientar. Então, é onde a gente mais desenvolve essa arte que é tocar em conjunto, né? Onde a gente realmente consegue se aprofundar, né? Nesse nicho aí de tocar em conjunto, que é tão difícil. E você conheceu o Shmuel Ashkenazi e você quis ter aula com ele. Isso, aí eu vim pro festival morrendo de medo dele, porque eu falei, meu Deus, não é possível que eu vou realmente fazer segundo violino para esse senhor, né? Ele já conhecia ele com idade avançada, né? Ele está com 80 e poucos agora, tinha 70 talvez, 69, não lembro. Mas, assim, fiz a música de câmara com ele, eu lembro que era quinteto de Dvorak com contrabaixo, era quinteto de Mozart com clarinete, sexteto de Brahms, tudo isso em uma semana. Foi muita música de câmara, assim, foi... intenso, né? Era um festival que durava isso aí, uma semana, e a gente ensaiava e tocava. Mas o Alex trouxe muita gente, assim, renomada, assim. Eu era a única ali, né? Fedelhazinha ali, né? Sem... Mas fui e eu lembro do primeiro ensaio, a gente ensaiou, terminou o primeiro ensaio da primeira peça, e ele, o Ashkenazi... estava falando isso, que ele não é muito pop, ele não foi aquele violinista solista que ficou fazendo uma carreira sozinho. Ele fez quarteto, basicamente, né? Quarteto Vermeer, quem quiser procurar, tá tudo aí, todos os quartetos de Beethoven, enfim, toda a obra tá aí, né? Haydn, etc. E ele iniciou e encerrou a carreira desse quarteto. Então, foi uma vida dedicada à música de câmara, né? 40 anos, né? Uma formação, inclusive. Quer dizer, provavelmente ele fez mais formações. Alguns específico. mudaram, né? Mas ele sempre... Que legal. De primeiro violino e imagina, né? Uma vida dessa, assim, tanto de conhecimento. E aí ele é uma figura, uma pessoa muito... foi muito marcante para mim a presença dele, porque assim eu via violinistas, né, e convivia e participava de coisas, sempre via aquele glamour do violinista, o palco, os holofotes, as coisas, né,
sabe, eu era muito fã da Sarah Chang quando era novinha, né, criança. Quem não, né? Quem não? E, sabe, era aquelas roupas, era aquela, sabe, documentário da vida da pessoa. E de repente eu conheci o Ashkenazi, que era um vovozinho, com aquela calça aqui em cima, tranquilinho, sentava, não chamava atenção nada de nada assim, nem da aparência, nem do jeito de falar, porque ele falava assim com tom de voz normal. E o ensaio com ele era... Ele não estava preocupado em nada além de juntar as coisas, de fazer, olha, isso, essa frase você não pode tocar muito forte, porque... tal. Então, o ensaio com ele, esse primeiro ensaio, ele foi... E ele não tem aquela coisa de medir palavras, assim, que nem o brasileiro, de, por favor, talvez, quem sabe, você estaria fazendo um pouquinho atrasado, né? Que a gente não gosta de falar as coisas direto, né? Da nossa cultura, né? Uhum. Tipo assim, vamos no shopping? Não. A gente não fala isso. A gente fala, vamos no shopping? Vamos marcar. Vamos, talvez, de repente vai dar, me liga. A gente não fala não, sim. A gente não é assim, né? E ele é essa pessoa. Não, sim, tá bom, tá ruim, alto, baixo. E o ensaio foi assim. Aqui tá baixo, tá alto. Afinação. Muito. Pega muito na afinação. Essa nota toca mais direto, não grosseiro. Não, só direto. Tom de voz normal aqui. Aqui tá... Sabe? Ele não me conhecia. Aqui você pode tocar um pouco menos. Aqui você pode tocar um pouco mais. Aqui não sei o quê. E isso com todos, não só comigo. Ele ali, né, lógico, era a autoridade ali naquele grupo, né? E eu anotando tudo que ele falava, fazendo. Meu Deus do céu. Imagina. E quando acabou esse ensaio, que a gente saiu para guardar os instrumentos, ele virou para mim e falou assim, menina, você tem ótimos ouvidos. Gostei de você. Aí eu... Não. Aí deu aquela relaxada para ir pro próximo ensaio, né? Então, assim, foi assim que eu conheci ele. E quando acabou essa semana intensa, ele já me adorava, ele já, tipo, nossa, ele brincava, a gente parece gêmeos, né? Tocando violino. Eu colava nele, tudo que ele fazia, eu fazia. Então, eu tentava imitar, assim, no bom sentido, né? Seguir muito imediato tudo que ele fazia e ele percebeu que eu estava tendo essa vontade de fazer isso, e isso agradou muito a ele. E, no final do curso, eu falei, será que eu poderia ser sua aluna? Gostaria muito de poder ser sua aluna. Ele falou, me escreve um e-mail. E aí, escrevi o e-mail no dia seguinte, né, que ele foi embora. E aí começou. A gente já marcou a primeira data para eu viajar para lá. E assim começou uma jornada. Que doideira. Então, cara, você viajava pro Rio para fazer... Não, você se mudou pro Rio para fazer aula. Uhum. Depois, você viajava... Para Porto Alegre para fazer aula. Isso. Morando no Rio. E aí, morando no Rio, indo para Chicago para fazer aula. Para fazer aula. E você tem a oportunidade de fazer online e não entra no curso. Olha tá na sua mão o celular. Cara, incrível. Por favor. Né? E uma pergunta interessante, porque eu preciso desse gancho. Uma pessoa que toca violino muito bem. Cara, solista A da Filarmônica de Berlim. Só porque ele toca muito bem instantaneamente, ele é um bom professor? Não. Pior que não. Mas eu acho que o contrário também, né? As pessoas que tocando nem tem, mas maravilhosos professores. Isso eu acho que ser professor... Ai, gente, eu tenho achado tão difícil ser professora. Assim, eu sempre falo com as pessoas que eu convivo. É uma missão difícil, a de ser professor. Porque... Eu nunca acho que eu tô dando tudo, que eu tô tendo o resultado que, sabe, eu fico assim, né? Por exemplo, esses grandes professores como a Foucault, Ademar, pessoas assim que, sabe, têm uma vida dando aula. Eu vejo isso e eu falo, meu Deus, que profissional do ensino, né? O doido é que quanto mais velho a gente fica, inclusive, conhecendo o trabalho dessas pessoas, mais a gente admira. Porque eu acho que quando a pessoa é jovem... E ver os alunos na Foucault, do Bozizio, sei lá de quem, de qualquer nome que você pode... Preenche o X. Qualquer pessoa que já dá aula há muito tempo.
parece que assim, tá, os alunos estão tocando bem. Só que conforme você começa a dar aulas, você perceber, e você vê que essas pessoas continuam tendo resultados consistentes, Sim. Você começa a admirar cada vez mais. Cada vez mais. Essa arrogância é coisa de adolescente. A gente não sabe das coisas e acha que sabe, né? Isso é muito normal. É normal. Todo mundo tem essa jornada. Eu era um adolescente que ficava vendo os resultados desses professores e ficava assim, normal. Normal. Imagina, todos os alunos tocando bem. Normal. Nada demais. Não tá fazendo mais que obrigação. Mas, né, é incrível. E eu acho muito difícil, como você falou, e nem todo mundo tem essa entrega para fazer, para desempenhar esse papel de professor. Né? E tudo bem também, né? Mas assim, tem que... acho que vai reconhecendo na gente essa facilidade ou não, essa dificuldade com o ensino, né? Porque isso acho que logo cedo aflora, né? Uhum. Tem pessoas que... Hoje em dia, nas orquestras, a maioria tem projeto de ensino e os músicos vão dar aula e tudo isso. Então, uma hora você vai se deparar com o ensino na sua carreira, né? De alguma forma. E você sente ali, né? Como é que é? E a gente tem projeto na USB, né? De ensino. E muitos colegas dão aula. E muitos novinhos, violinistas novos no nosso naipe, que são maravilhosos. E adoram dar aula. E dão aula bem. Né? Já tem outros que são mais velhos, preferem não fazer, né? E são maravilhosos também, mas preferem não fazer essa atividade, porque não criar esse vínculo com isso, porque precisa ter um envolvimento. É isso que a gente está falando, de olhar para o todo, de meio que se colocar no lugar do aluno, de ajudar, de não pressupor algo, de Exato. falar o óbvio. Pois é, e às vezes um suporte ali que, sabe, é dentro e é fora da sala de aula, uma orientação, às vezes, assim, psicológica, às vezes, para ajudar. Então, é muita coisa envolvida. É uma energia, uma doação, né? E é por isso que, para pessoas violinistas que querem dar aula, a gente tem um curso de formação para professores. Ah, é? Para professores que querem ensinar do zero até o concerto duplo, mais ou menos. Olha! É de graça, essa é a parte mais importante. Brincadeira, hein? Poxa vida. A gente tem um curso de formação para professores. Se você tá na aula e você tá falando assim pro seu aluno, tá alto, tá baixo, não, tá alto, tá baixo, tá torto, existe outro caminho. E eu vou tá desafinado, tá torto, volta para casa e estuda, esse é o melhor, né? Eu tenho um jeito melhor. Eu tenho um link aí na descrição e aí você pode dar uma olhada. É de graça, é só você se cadastrar que você vai poder participar. Professora Gabriela Queiroz, pergunta importante. Diga-me. Como a senhora chegou até o violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre o violino didático? Então, eu não sei se eu vou lembrar certinho o caminho que foi, né? Mas, assim, obviamente, eu conheci o canal... Eu conheci via Instagram, provavelmente. E linkei com... Acho que YouTube também, você tem vídeos. E isso provavelmente foi perto aí de pandemia, por ali. E eu vi esse crescimento, assim, muito rápido, né? A partir da pandemia foi bem rápido. Foi bem rápido, né? Então, foi por aí que eu conheci, que eu comecei a acompanhar. Mas eu não sabia a figura de quem era o violino didático, né? Eu não te conhecia, né? Eu só conhecia o seu canal. E a gente se conheceu, foi lá em Curitiba. Agora eu quero saber, honesta. Pode falar mal, pode tacar pedra. Qual foi a sua primeira impressão quando você viu no YouTube, no Instagram, seja onde foi? Será que eu vou... Olha, eu sinceramente não lembro de ter... É um violinista fazendo conteúdo na internet. Eu falei, é alguém, um garoto... Porque assim,
você tem cara de muito novinho. De novo, tô falando pela segunda vez. Que bom, que bom. Hoje. Muito obrigado. Eu achando que a minha lata tava estragada. Não, tá muito jovem. Um cara esperto, né? Okay. Primeira coisa talvez tenha sido isso. Que legal. Assim, alguém inovador, tá fazendo uma coisa que ninguém fez. E você não achou estranho eu aprender 5 anos de violino em 4 meses? É porque talvez eu não tenha... Eu nunca falei isso. Tá tudo certo. Eu falei, talvez esse vídeo eu não assisti. Tem como eu ir embora, né? Esse vídeo eu não vi, até porque ele não existe. Não, mas pior que eu postei um vídeo que se chama 5 anos... o vídeo se chama Aprenda 5 anos em 4 meses de violino. Porém, entretanto... É porque tinha uma figura na internet que vendia um curso que era Aprenda 5 anos em 4 meses. Acho que era isso. E aí eu lembro que eu vi e eu fiquei indignadaço. Assim, tipo, tá. O que é 5 anos? Primeiro, o que é 5 anos? O que você tá dizendo que é 5 anos? Essa é a primeira pergunta. Tá. Pra mim, eu tenho na minha cabeça o que é possível fazer em 5 anos. É o que tem na minha cabeça que você vai ensinar em 4 meses ou é o que você tem na sua cabeça que é 5 anos? O que é 5 anos? Pois é, exato. E aí, mas eu sei que fazia muito sucesso essa figura. E aí eu peguei... Era 1º de abril de 2019. E aí eu postei um vídeo que era apenas 5 anos e 4 meses, dia 1º de abril, dia da mentira. E aí eu uso um pseudônimo, falo de um jeito diferente. Quero ver isso aí. Eu não vi esse, mas... Porque tem uma galera que chegou no Violindade por causa desse vídeo. E aí pega e fala, nossa, obrigado por colocar o meu pé na realidade. Os comentários do vídeo, assim. Ai, gente, né? Muito bem. E qual a próxima pessoa que a senhora adoraria ver nesse podcast ou indicaria para estar aqui? Próxima pessoa... Que não vai estar aqui por enquanto da sua ciência. Porque ontem o Cláudio ele quis dar uma de malandro. Ele indicou a senhora. Aí eu falei, nada, muito não. Outra pessoa. Eu gostaria de ver aqui o Marcelo Gershfeld. Ok, Marcelo Gershfeld, vamos Seria entrar em contato. Seria maravilhoso. Olha, vocês iam se deleitar com a vida, a trajetória dessa pessoa, esse mestre. É lindo de ouvir ele contando, sabe? Nossa, viu todos os violinistas de pertinho, fez turnê, com um menu rinsolando. Inclusive, vi alguma coisa... Eu caí na besteira de olhar alguma coisa e eu vi que já tocou com Shlomo Mintz. Ou fez masterclass com Shlomo Mintz. Então, eu, através do Ashkenazi, eu fui 2 vezes a Israel para participar de um festival de música... Na verdade, é um festival quase que exclusivo de violino, né? Hoje ele já tem viola e cello. Mas o forte, sim, tanto que chama Keshet Eilon, Violin Master Course. Mas tem, né? Como eu falei, viola e cello também. Mas um festival bem tradicional lá de Israel. Ele acho que completou 30 e tantos anos que existe. E eu fui em 2 edições desse festival. E lá, assim, a gente fica imerso, fica dentro de um kibbutz, né, que é tipo uma comunidadezinha ali, fechadinha, fica só ali dentro, convivendo, dormindo, comendo, todo mundo junto no mesmo lugar, incluindo os professores, né? E são essas lendas, né? Já esteve lá nas vezes que eu tive, né? O Shlomo Mintz estava sempre lá. O Hagai Shahan estava sempre lá. O Ashkenazi estava sempre lá. O Kopek estava sempre lá. Mas, vamos para trás. Ivry Gitlis, estive com ele lá. Um dos violinistas mais excêntricos da história do violino. Ida Handel. Ida Handel. Né? Faleceu recentemente, sim. Né? Imagina, né? Então, é porque, né, também para quem não tem esse conhecimento, tem uma legião de grandes violinistas judeus, né? E houve uma época que foi dominada, assim, por eles, né? Se pegar a época de ouro do violino, 95% eram judeus. Sim, e a tradição do violino, né, na cultura é muito forte. E então, assim, tinha uma nata, assim, de gente ali reunida. 95% dos violinistas em evidência, vamos... Sim, é isso. Dos que têm carreira, né, internacional e tal.
Então foi isso. Foi nesse lugar que eu tive masterclass com essas pessoas, que eu pude ver elas de perto, que eu convivi, sabe? Fazer churrasco e todo mundo lá no churrasco. Porque em Israel? Em Israel. Fazer churrasco? Churrasco. Que interessante. Mas era um brasileiro fazendo? Não, churrasco, sim. Carne na brasa. Ok. Aquele churrasco barbecue. Falei churrasco. Mas, sim, né? Foi também uma outra experiência bem marcante, porque jamais teria essa oportunidade de conviver. E era, assim, um mês de festival, sabe? Não era um festival pequeno, um festival que você fica lá. Um mês, aquele que no final sobra só a sua alma. Exatamente. São os melhores, às vezes. Às vezes. E era assim, tinham 2 times, né, de professores. Um para a primeira metade e um para a segunda metade. No meio, tinha um dia de folga para os alunos. Que ótimo, um dia. E aí eles faziam uns passeios, assim. Eu nunca conseguia nos passeios, gente, porque eu tava tão cansada que eu não conseguia. O meu passeio hoje vai ser para Lençóis. Exato, Lençóis da minha cama. Nossa. E aí trocava e vinha outra galera com todo o gás para dar as aulas. E você tinha, né? Reanimava. Tinha que se renovar para aquela segunda metade do festival. E aí música de câmara e não sei o que e tudo. Foi, assim, uma experiência bem, bem marcante mesmo. E sou bem, bem feliz por ter tido esse contato lá. E para as pessoas continuarem te seguindo, sabendo mais sobre a sua história, conversarem com você de repente, como as pessoas podem te achar nas redes sociais? Eu tenho um Instagram. Como que é o seu Instagram? É o @Gabi Violin, ou violin, terminando no N. Uhum. Tem YouTube? Eu tenho um canal no YouTube que também é Gabi Violin. Ok. Então sigam Gabi Violin nas redes sociais. Professora, foi um prazer inenarrável recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite e com todo esse movimento que você cria entre os músicos, entre os violinistas. Sabe, essa troca é inédita, talvez. A gente, né, tá tendo um convívio de perto, assim, e aí que a gente nem sabe, né, quanta gente atinge. Uhum. Isso é incrível, muito bom. Parabéns muito pelo obrigado. Trabalho. E se você gostou desse podcast, a equipe tá me olhando, porque eu esqueci de dar um recado muito importante no início desse episódio. Mas se você está gostando dos podcasts, temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. 43? 10h43. Olha. Por que 10h43? Por que 10h43? É o código do concerto, é o código de catálogo do concerto duplo de bar. Nossa, essa é uma curiosidade. 10h43. Toda segunda, quarta e sexta às 10h43. Estamos gravando esse podcast no Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Ai, que bom. Porém, entretanto, todavia, você vai estar vendo muito depois. A não ser que seja membro. No YouTube tem um botão tipo inscrever-se. E do lado agora não, já faz um tempo. Tem o botão Seja Membro em alguns canais. E aí a pessoa pode assinar com uma merrequinha lá e aí tem acesso a vídeos antecipados. Exatamente. Olha. Então se você quiser ter acesso aos podcasts antecipadamente, seja membro do nosso canal, avalie a gente com 5 estrelas no Spotify e é isso aí. Algum recado final pra dar pra galera? É só mandar beijo e abraço. Isso. E bons estudos. Vai estudar. Vai estudar. Tchau, gente. Obrigado.